O governo do estado de São Paulo criou o Via Rápida Emprego. Em apenas 3 meses, você aprende uma nova profissão. Eletricista, garçom, jardineiro. Relaxa, tem corte e costura e muito mais. Tudo de graça. Inscreva-se já. Governo do estado de São Paulo. Grandes ideias. Compromisso com você. Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DGABC TV. Você sabe, um espaço de discussão política, onde você tem muita informação e a gente tem te ajudado aí a poder decidir o seu voto no dia 7 de outubro. Essa é a nossa contribuição para você, eleitor, ter um pouco mais de elementos para poder decidir em quem você vai depositar o seu voto no dia 7 de outubro. Você sabe, você também pode participar do nosso programa, dando a sua opinião, sua sugestão pelo e-mail dgabctv@dgabc.com.br. Também pode falar diretamente comigo, acessando o meu blog, blogdodiretor.dgabc.com.br. Ali a gente comenta um pouco do dia a dia, do cenário político do Grande ABC, fala um pouco do cotidiano, comenta reportagens. E você pode participar aí, dando o seu comentário, enfim, acessando. A edição de hoje do programa Opinião vai falar sobre a política de Santo André, cidade importante aqui do Grande ABC, que vem uma disputa bem forte, 3 nomes aí disputando voto a voto aí a preferência do eleitorado, caminhando para uma polarização, né? E hoje nos nossos estúdios a gente recebe o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, o deputado estadual Carlos Grana. Vamos conversar muito, vamos falar sobre a eleição, sobre as suas propostas, o que ele pensa caso seja eleito prefeito de Santo André, falar um pouco do trabalho parlamentar, enfim, te ajudar a dar mais elementos para você poder decidir seu voto. Fica aí, o programa Opinião está no ar. Carlos Grana, deputado estadual em seu primeiro mandato, primeira eleição, foi eleito deputado estadual, muito bem votado, tenta agora conquistar o comando do Paço, tentar trazer de volta o PT para o comando da Prefeitura de Santo André. Deputado, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir bater esse papo, parar um pouquinho aí da sua agenda. Eu sei que agora estamos há pouco mais aí de 30 dias aí para o primeiro turno, e o senhor aí interrompeu um pouquinho para bater esse papo com o internauta, com o eleitor de Santo André. Obrigado, deputado. Bom, primeiro te cumprimentar, Sérgio. Para mim é um prazer estar aqui, estreando no programa Opinião. Cumprimentar também a todos os internautas que nos acompanham e estamos à sua disposição. Maravilha. Deputado, começo perguntando para o senhor. Por que o eleitor de Santo André deve confiar no seu nome para ser o próximo prefeito? Olha, Sérgio, eu venho de uma história política engajada praticamente há 30 anos. Eu vi o PT nascer, eu vi as administrações do Celso Daniel, acompanhei a administração do João Ramileno, e o Partido dos Trabalhadores fez muito bem para a cidade de Santo André. Ela tinha planejamento, tinha desenvolvimento, tinha políticas públicas que foram premiadas a nível internacional, como por exemplo Santo André Mais Igual, teve a reurbanização das nossas antigas favelas e se transformaram em núcleos habitacionais. Então o PT ele tem uma história, né, que a cidade de Santo André, ela sabe de cor, onde o PT governa, a vida se transforma e ela fica melhor. E eu, nessa trajetória, depois de sermos derrotados na eleição de 2008, fui candidato a deputado estadual pelo PT de Santo André, fui eleito com 127 mil votos e acabei de um processo de união interna do partido, de um consenso, porque havia inclusive outros pré-candidatos, acabou-se optando de forma consensual para que eu fosse o encabeçador do projeto das eleições municipais. Me sinto preparado, não só pela minha trajetória do partido e de acompanhar as políticas públicas, mas me sinto na condição de liderar um novo movimento na cidade de Santo André, de retomar os programas bem-sucedidos que foram executados na cidade, mas também pensar no novo aonde a cidade precisa se preparar para o futuro. Santo André não é o mesmo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, muito menos de 30 anos atrás. Eu me sinto na condição
juntamente com um arco de alianças que vai além dos partidos políticos, pois pretendo governar a cidade com participação popular e também com participação da sociedade civil organizada, para criarmos uma nova perspectiva e Santo André liderar e ser protagonista, como já foi no passado recente. Se o senhor fosse eleito hoje, se a eleição fosse hoje, que problema o senhor diria que é o principal, que o senhor atacaria de imediato caso o senhor fosse eleito? Caso o senhor seja eleito e se o senhor assumisse hoje, por exemplo, a prefeitura? Ô Sérgio, nós vamos ter que atuar em várias frentes. São vários problemas que são urgentes por uma intervenção da parte do novo prefeito. Saúde, educação, segurança pública, a mobilidade urbana, ou seja, o caos do nosso trânsito na cidade, fez com que, infelizmente, a cidade está parando. Né? Nesses últimos 4 anos, praticamente nenhuma obra no sistema viário foi executada na cidade. As UPAs, unidades de pronto atendimento, para melhorar a nossa rede de saúde, elas foram, infelizmente, tão atrasadas. Nós temos direito a 7, foram entregues apenas 2, enquanto São Bernardo do Campo já está entregando a 9ª UPA, unidade de pronto atendimento. Na área de educação, nós estamos com déficit, aproximadamente 3.000 vagas nas creches. E nós temos programa e possibilidade pelo governo federal de termos 13 creches. Santo André, em dezembro do ano passado, que o prazo expirou, se inscreveu apenas uma creche. Então eu penso que nós temos que rapidamente retomar a capacidade administrativa e executar nessas áreas prioritárias uma ação emergencial. O senhor elencaria então saúde e educação, talvez os pontos principais? Eu acho que saúde e educação, contribuir com a segurança pública, em que pese é uma obrigação do Estado. A prerrogativa do Estado. A prerrogativa do Estado, mas eu creio que o município pode ajudar e muito. Eu sugeri, inclusive, no nosso programa de governo, 3 medidas prioritárias para a área de segurança. Primeiro, é fazer uma troca imediata da iluminação pública na cidade de Santo André. Ou seja, voltar à cidade criando um programa chamado Banho de Luz. O segundo é equipar e fortalecer e valorizar a nossa Guarda Municipal, para que ela atue de forma conjunta e colabore com a Polícia Civil e a Polícia Militar. E terceiro, constituir um programa ousado de vídeo monitoramento, iniciando no entorno das escolas da cidade, mas também atendendo nossos centros comerciais, nos bairros que estão infelizmente sendo alvo de muito assalto e de muita insegurança. Funcionalismo público também é uma preocupação? Eu acho que o funcionalismo público, no governo do PT, nós temos que reconhecer que deixamos a desejar em alguns aspectos, sobretudo na valorização salarial. Mas também nós precisamos observar que o orçamento, quando o nosso prefeito João Vamileno estava à frente da prefeitura, o orçamento da cidade era em torno de R$1 bilhão. E hoje está projetado para 2013 um orçamento de aproximadamente R$3 bilhões. Ou seja, um crescimento de 200% no orçamento. Então eu creio que a cidade hoje está mais em condições de melhorar e continuar uma política, ou melhor, estabelecer uma política que não foi feita de cargos e salários para o funcionalismo. Sua proposta é essa? Quer dizer, o senhor pretende valorizar isso? Fundamental. Eu venho do movimento sindical, negocio há 30 anos, constituí, negociei em várias empresas da região e no Brasil uma política de cargos e salários. Não basta apenas você repor a inflação. Você precisa ter uma política que valorize, que dê estímulo para cada um do servidor, para que ele se qualifique cada vez mais, para que ele desempenhe cada vez melhor o seu trabalho e, portanto, nós vamos fazer o que não foi feito nesses 4 anos, que é uma política de cargos e salários para o funcionalismo público municipal. De uma forma geral, como é que o senhor avalia esses 3 anos e 9 meses aí da administração Aidan Ravin? É um governo que, infelizmente, colocou Santo André para trás, parou a cidade. Santo André vinha num ritmo que, se tivesse dado continuidade, vários problemas que nós enfrentamos na cidade teriam sido resolvidos. Um deles eu quero destacar, é justamente na área de habitação. Santo André, há muitos anos, não se deparava com o problema que nós estamos enfrentando hoje, decorrente de uma falta de política habitacional. Nós estamos observando ocupações, estamos observando regiões que estavam sendo removidas as famílias para outras localidades,
havendo uma reocupação dessas áreas. Cito duas, ali na região do Gamboa, e cito também no Jardim Cristiane. E nós estamos enfrentando até, para a surpresa da cidade, uma ocupação de 1.200 famílias que estão ali na região da Avenida Adriático. Então, a habitação tem que ser retomada com urgência. Ele, no atual governo, só entregou 1.200 novas moradias. Nós pretendemos, e assumimos um compromisso com a cidade, nos 4 anos, pelo menos entregar, no mínimo, uma meta de 3.000 moradias novas para a cidade de Santo André. Atendendo, inclusive, a população mais carente, né, que é justamente de 0 a 3 salários mínimos. Qual a sua análise da atuação dele na área da saúde? Ele tem como principal vitrine o que ele chama de poupa-tempo da saúde, né? Que na verdade é um conjunto de especialidades, é uma espécie de uma AME também do governo estadual, que ele pôs o título de poupa-tempo da saúde. Na sua avaliação, foi o suficiente o que foi feito? Não, insuficiente, muito insuficiente, até porque o prédio que funciona, o ambulatório do governo do estado, foi justamente construído na gestão do nosso prefeito, no nosso governo, do João Avamileno. Ele simplesmente readecou e está funcionando abaixo da expectativa. Tanto é verdadeiro que as metas estabelecidas pelo governo do estado não estão sendo cumpridas. Portanto, nós teremos em breve um problema de financiamento pela falta de metas cumpridas por parte da prefeitura. Eu creio que essa propaganda do poupa-tempo da saúde, ela foi uma invenção de mídia, porque ele de fato não criou um poupa-tempo, apenas trouxe o programa da AME. Mas mais do que isso, o poupa-tempo é o poupa-tempo de serviços. E o poupa-tempo de serviços, sequer ele conseguiu levantar um tijolo, apenas um terreno... Esse ainda está na promessa aqui em Santo André, né? Exatamente. Seria instalado no terreno onde foi a antiga Ródia, né? Exatamente. E ainda não avançou essa questão, né? O que você acha disso também? Quer dizer, até pela proximidade do prefeito Aidan Ravin, do governo Aidan Ravin com o governo do estado? Nesse período, ele perdeu oportunidades, Sérgio. Ele perdeu a oportunidade de trazer investimentos do governo federal, se distanciou do Brasil, se isolou, podia chamar assim que a cidade se transformou numa província. E o fato de Santo André se isolar no cenário nacional, internacional e até mesmo no âmbito estadual, eu creio que foi um passo atrás, um retrocesso para a cidade. Então, para o próximo prefeito, e o nosso compromisso é de recolocar Santo André no cenário integrado nacional e internacional e com o governo do estado. 2 projetos são importantíssimos. Trazer de fato o poupa-tempo de serviços para a cidade, e o segundo, a gente construir em parceria com o governo do estado o polo tecnológico, elemento fundamental para que a gente possa desenvolver na cidade pesquisa, para que a gente possa desenvolver na cidade tecnologia, que é justamente olhar para o futuro. Nosso parque industrial tem que ser remodelado e por isso o município, o estado tem que ajudar para que os empresários se tornem mais competitivos. Nós, infelizmente, perdemos competitividade em Santo André, né? E nos preocupa muito, porque isso se trata de um empobrecimento econômico e social da região. Uhum. Falando de mobilidade urbana, deputado, o senhor citou essa área aí também, de fato é uma área muito importante que a população sente a dificuldade de trafegar, a gente vê principalmente falta de ação coordenada entre as prefeituras, quer dizer, quando há um congestionamento em São Bernardo, fatalmente isso vai afetar o trânsito de Santo André e a gente não vê discussão nesse sentido. Eu só não acho que falta haver uma discussão, não só no município, mas regional, para que essa questão de mobilidade urbana possa de fato deixar de ser um problema? Sérgio, você está certíssimo. Não há possibilidade de você resolver a mobilidade de Santo André se não tiver uma ação integrada. Eu particularmente defendo que é preciso ser criada uma empresa que faça toda a gestão do transporte regional, uma espécie de CT aqui na região do Grande ABC. Isso só será possível se houver uma vontade política e uma integração regional, que o consórcio, com o seu novo formato agora, como o seu arcabouço jurídico, né? Ele pode, inclusive, fundar uma empresa. Eu vou defender isso junto ao consórcio. Mas há algumas ações que podem ser
executadas no município, uma gestão mais adequada, né, do trânsito da cidade, né, repensar todo o viário, constituirmos aí corredores exclusivos para ônibus, investir em ciclovia, nos finais de semana, ciclofaixas e também investir em algumas obras fundamentais. Eu destaco uma delas, que é justamente o viaduto ali no que cruza e faz a ligação do nosso segundo subdistrito com Anchieta via Prestes Maia. Ali é fundamental. Eu observo que o trânsito da Avenida do Estado e também o trânsito que se desloca de São Bernardo do Campo para o segundo subdistrito, ela tem um gargalo. O gargalo é justamente aqui uma rotatória. Então nós interrompemos a Avenida do Estado, interrompemos a Prestes Maia e, a exemplo do prefeito Luiz Marinho, nós precisamos fazer uma obra de grande envergadura. O Marinho investiu 38 milhões para fazer o rebaixamento da Lions. Eu penso que a gente precisa fazer esse viaduto e penso em compromisso nosso, através de recursos não só do município, mas também da federação e do próprio BID, a gente possa construir um grande projeto ali e resolver, ou pelo menos amenizar muito essa interligação entre o primeiro e o segundo subdistrito. É possível isso num mandato? Quer dizer, há como conseguir esses recursos? Eu acredito que sim, porque nós já estamos trabalhando, já antes mesmo do resultado final da eleição, e colocar esse projeto, porque não é a serviço de um partido, é uma necessidade da cidade, entre outros, né? Tive inclusive recentemente visitando ali no Jardim Oriental o problema do córrego do Taioca. É preciso, ali é um grande potencial, porque se a gente conseguir canalizar o córrego e fazer a marginal Taioca, nós vamos tirar boa parte do trânsito que hoje vem para o centro da cidade, a gente pode fazer uma alternativa, interligando toda a Pereira Barreto a toda a parte mais do fundo da cidade de Santo André, que é justamente Jardim Cristiane, Jardim Milena, né, Parque Las Vegas, interligando inclusive com Vila Luzita. E podemos até pensar num segundo momento, algo mais ousado, que seria até a interligação com o Rodoanel. Então nós temos que fortalecer o viário que fuja do centro da cidade, para que a gente não congestione o nosso centro. Até o DGABC TV mostrou esse problema aí recentemente no nosso DGABC Repórter, mostrou a realidade, a dificuldade aí até da situação encontrada ali, né, deputado? Quer dizer, de fato, está desbarrancando toda a via ali por falta de intervenção. Encontrar uma alternativa. O prefeito Aïdan Ravin defende já há algum tempo uma readequação viária aí no binário Dom Pedro II e Industrial, quer dizer, cada uma ser de mão única e podendo fazer um binário. O senhor concorda com essa tese, não? Bom, não sei porque ele está falando isso só agora no final do mandato, né? Teve 4 anos para ter alguma intervenção. Eu creio que é agora só algo paliativo para dizer que tem algum projeto, tem alguma intervenção. Eu acho que ele deveria, como prefeito, já ter feito algumas ações, mas infelizmente ele não fez. Eu creio que é uma das alternativas a ser pensada sim, né? Porque nós precisamos ter uma lógica e uma inteligência na gestão do trânsito mais adequada. Mas é muito pouco, né? Ele sugerir isso somente agora no final do mandato, né? Eu acho que deixa a desejar. Deputado, vamos falar de números aqui. No último fim de semana, o Diário publicou a segunda rodada de pesquisas. E o senhor registrou aí um crescimento. O senhor, na estimulada, o senhor pulou de 20,4 para 21,9. Por outro lado, o prefeito Aïdan Ravin, que lidera as pesquisas, ele passou de 32,5 para 30,4. Quer dizer, o senhor encostou aí um pouco, cresceu, teve um crescimento aí até significativo nesse período. O surpreendeu? O senhor esperava esse crescimento? O que o senhor pode dizer disso? Olha, Sérgio, o nosso sentimento do corpo a corpo, da campanha na rua e por onde a gente tem percorrido, já o sentimento de crescimento, ele era visível. Nós tínhamos sim, de fato, essa expectativa. Algumas pesquisas nossas também internas apontavam essa tendência, mas o que é mais importante é que a gente está no crescente. À medida que nós se tornamos mais conhecidos, que a população de Santo André começa a ter acesso aos nossos projetos, às nossas propostas, à nossa história e o nosso compromisso, há
tendência muito grande de crescimento. Eu acho que ela foi muito bem-vinda e nós vamos continuar o trabalho intensificando cada vez mais, porque a verdadeira pesquisa é no dia da eleição. Ou seja, no dia 7 de outubro que nós vamos ter, de fato, o resultado do nosso trabalho, do nosso convencimento e se Santo André nos permitir poder governar essa cidade, que é uma cidade maravilhosa, que nós temos uma paixão enorme. E voltar Santo André dos bons tempos, do desenvolvimento, o Santo André à frente do seu tempo, do planejamento, mas é aquilo que eu digo, pesquisa foi muito bem recebida, mas ela mede uma tendência. E nós ficamos evidentemente satisfeitos que ela mediu uma tendência de crescimento, enquanto que as outras candidaturas demonstraram uma queda nos seus indicadores. O senhor acredita também que possa haver uma polarização aí no segundo turno entre o senhor e o Aïdan Ravin? Quer dizer, como é que o senhor acha que o Salles, também Raimundo Salles, do PDT, que hoje está em terceiro lugar, ainda pode crescer? Quer dizer, qual a sua leitura? Eu acho que a eleição, de uma certa forma, ela ainda está em aberto, né? Eu acho que nós estamos no meio da campanha, agora, nesses poucos dias de programa eleitoral, né? A gente pode também perceber que há uma influência do programa de TV no conjunto da região metropolitana. A campanha de São Paulo, ela, de uma certa forma, tem uma influência, né? Não decisiva, mas que ela tem uma influência, porque nós, infelizmente, não temos uma propaganda com a TV aberta aqui na região do Grande ABC, na região metropolitana como um todo. Então se faz necessário um trabalho muito intenso, né? Agradecer inclusive ao espaço que o programa Opinião está nos dando aqui, porque é uma forma alternativa sem dúvida, de chegarmos até o eleitor e conhecer um pouco das nossas propostas. Também, ajudar. Então eu creio que a tendência é de que a gente continue crescendo, né? Agora, o comportamento dos outros candidatos, eu vou acompanhando passo a passo. Não estaria seguro para você em dizer que já está definido que o segundo turno será entre Carlos Grana ou o candidato A ou o candidato B. Eu só tenho a convicção de que nós estamos trabalhando para estarmos no segundo turno e, de preferência, estarmos já liderando no resultado da pesquisa fundamental, que é no dia 7 de outubro. Mas vai depender do eleitor, da eleitora de Santo André, que nós vamos respeitar com muito carinho. Agora, deputado, como é que o senhor vê o fato de muitas candidaturas aí estarem usando o espólio, aí, o legado do Celso Daniel? Quer dizer, o Celso Daniel virou personagem aí, presente aí nessa campanha, não só do PT, quer dizer, demais candidaturas, hoje que até se consideram de oposição, usam o nome do Celso Daniel. Como é que leitura o senhor faz disso? Eu acho que é um reconhecimento, independentemente da preferência partidária, do legado que o nosso saudoso prefeito Celso Daniel nos deixou aqui na cidade. Infelizmente, né, foi morto numa situação muito drástica, né? O Celso, eu aprendi a discutir, aprendi a elaborar, aprendi com o Celso, né, na minha juventude, desde 1982, quando ele foi candidato pela primeira vez a prefeito na cidade de Santo André. Então, a ligação do Celso com o nosso partido e com a minha história, ela está intimamente ligada. Eu vejo com muita satisfação o reconhecimento dos demais candidatos que estão disputando a eleição, essa tentativa de aproximação, porque eu vejo que é um reconhecimento do bom governo que o Celso Daniel, que foi do nosso partido, e que inclusive tínhamos como uma perspectiva no governo do presidente Lula, ele seria o ministro ou do planejamento ou da economia. Ele já era o coordenador do programa de governo. Os 8 anos do governo do presidente Lula tem evidentemente a mão esquerda, né, do Celso Daniel, porque foi ele quem elaborou as primeiras diretrizes para um governo do presidente Lula a partir de 2004. Então há uma identidade muito direta entre Celso, o nosso partido, e a minha história. Quer dizer, se nós
acompanharmos uma série de ações, sobretudo regionais, o Celso fazia questão de ter a participação do movimento sindical, no qual eu estava engajado. Eu acho que o patrimônio intelectual, político, histórico do Celso, ele não é... ninguém pode se apropriar para si. Ele pertence à cidade. E eu acho que a maior homenagem que nós temos que prestar a ele, a esse legado, é a gente retomar a prefeitura como ele sonhou em determinado momento, que é um Santo André pensando no futuro e liderando um projeto de desenvolvimento social e econômico aqui para a região do Grande ABC. O senhor falou do presidente Lula, ele estará no seu palanque? Quer dizer, o senhor vai contar com ele no primeiro turno? Vou contar com o presidente Lula no primeiro turno, né? Em breve nós estaremos definindo uma data. Agora, dia 31, agora dia 31 nós estamos lançando o programa de governo, estamos recebendo a ministra Miriam Belchior, né? Uma ministra importante, não apenas para o Brasil, mas principalmente para Santo André. É um andreense que já fez parte do governo, colaborou muito com a elaboração do programa de governo. E na sequência eu pretendo trazer outros ministros, né? O Gilberto Carvalho já esteve conosco esses dias atrás, e em setembro pode ter certeza que o Lula vai estar aqui em Santo André pessoalmente, fisicamente, para também dar um apoio para a nossa candidatura, né? O Lula está muito preocupado e tem um carinho especial pela cidade de Santo André. O segundo turno, vamos deixar para resolver depois do resultado do dia 7, não vamos fazer nenhuma previsão antecipada. Tá certo. Deputado, eu queria agradecer demais a presença do senhor, ter vindo aqui, parado um pouquinho da sua agenda para conversar conosco, conversar com o nosso internauta, o nosso leitor, enfim, o morador do Grande ABC, contar um pouco das suas propostas e desejar boa sorte para o senhor nessa empreitada. Eu que agradeço a você, Sérgio, e agradecer os internautas que nos acompanharam, e estamos sempre à disposição. Aqui não foi perda, não, foi um grande ganho, né, de ter vindo aqui falar com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. E um agradecimento especial a você, internauta, por estar conosco em mais uma edição do programa Opinião. Você sabe, também pode participar, dar a sua sugestão pelo dgabc.com.br. E prepare-se, entre os dias 17 e 25, debate entre os candidatos das 7 cidades do Grande ABC. Mais uma oportunidade para você poder conhecer o que pensam os candidatos, o que pretendem fazer no confronto direto, enfim. É um debate de ideias aí para você poder, mais uma contribuição para você poder decidir o seu voto no dia 7 de outubro. O programa Opinião de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço você e espero você na próxima edição do nosso programa. Obrigado e até lá.